Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Pela graça de Deus, estamos aqui para o estudo de mais uma lição. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, na Tua presença nós nos encontramos. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo dom da vida e também pela oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Nesse momento, pedimos a direção do Espírito Santo para que possa abrir as nossas mentes, nos dar a compreensão da Tua vontade. Nos dê força, nos dê sabedoria para vivermos uma vida conforme o Teu querer. Perdoa os nossos pecados, nós te pedimos, em nome de Jesus. Cristo ora por seus discípulos, continuação. João 17, verso 26. E eu lhes fiz conhecer o Teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. O desejado de todas as nações, página 680. Como sacerdote consagrado, ele intercede por seu povo. Como pastor fiel, reúne seu rebanho à sombra do Todo-Poderoso e em refúgio forte e seguro. À sua espera está a última batalha contra Satanás, e ele avança para enfrentá-la. A lição desta semana nos conduz ao coração da oração sacerdotal de Jesus em João 17. Aqui Cristo se apresenta como intercessor e sumo sacerdote, que não apenas viveu entre os discípulos, mas continua a orar por eles e por todos os que creriam em seu nome. Seu pedido central é que os filhos de Deus permaneçam unidos, guardados do mal e cheios do amor divino. Cristo deseja que a experiência do Pai com o Filho seja também a nossa realidade espiritual e uma vida marcada pela santificação, pela comunhão e pela presença constante de Cristo em nós. Ao interceder por seus discípulos, Jesus revelou que seu cuidado não se limita ao tempo terreno, mas se estende a toda a história da Igreja. Se estende à Igreja em todos os tempos. E essa oração mostra que a vitória sobre Satanás não viria pela força humana, mas pela permanência no relacionamento com Deus. A vitória sobre Satanás não vem da força humana, mas vem pela permanência no amor de Deus, que sustenta, que fortalece e que conduz o rebanho até o fim. O primeiro tópico, unidos em Cristo. Letra A. Que ponto essencial para o sucesso da Igreja Jesus menciona várias vezes em sua oração intercessória? João 17, verso 11, última parte, 21 e 23. Pai Santo, guarda em Teu nome aqueles que me deste para que sejam um, assim como nós. Para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim, e eu em Ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e Tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que Tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Aqui nós temos o ponto essencial para o sucesso da Igreja. Jesus, em sua oração, enfatizou repetidamente a unidade dos crentes, a união, comparando-a à perfeita união entre Ele e o Pai. Essa unidade é tão poderosa que se torna um testemunho vivo para o mundo. E sendo um testemunho vivo para o mundo, prova que Cristo foi enviado por Deus e que seu amor transforma a vida de seus seguidores. A verdadeira comunhão entre os discípulos é, portanto, um resultado, um reflexo visível da graça divina. Se nos aproximamos de Deus individualmente, você percebe qual será o resultado? Não vê que também nos aproximaremos uns dos outros? Não podemos nos aproximar de Deus e chegar à mesma cruz sem que nossos corações se fundam em perfeita união. A letra B, como a união da Igreja pode ser alcançada e mantida? 1 João 1, verso 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Então temos aqui como a união é alcançada e mantida em Cristo. A unidade, a união só é possível quando os crentes andam na luz de Cristo. Estar unidos a Cristo é a base para a comunhão uns com os outros. Essa ligação com Jesus cria um laço duradouro, comparado aos ramos ligados à videira viva, de onde vem então a vida espiritual. Assim, a verdadeira unidade da igreja nasce da comunhão individual com Deus, que inevitavelmente nos aproximará uns dos outros. A união dos crentes, dos discípulos uns com os outros, é o resultado do relacionamento individual com Deus. Assim, nós podemos ver que a união da igreja, dos membros, dos discípulos, não é fruto do esforço humano, mas da presença constante de Cristo em cada coração. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais próximos estaremos uns dos outros, e essa unidade será o maior testemunho do Evangelho aqui neste mundo. A união dos crentes com Cristo naturalmente os levará à união uns com os outros. E esse laço é o mais duradouro que pode existir na terra. Somos um em Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Os cristãos são ramos e apenas ramos da videira verdadeira. Segundo tópico, não são do mundo. A letra A. O que Cristo diz a respeito de seus discípulos e do mundo, João 17, 13 e 14, e porque o mundo os persegue. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aqui Jesus afirmou que seus discípulos não são do mundo, assim como ele também não é do mundo. Isso significa que nós vivemos aqui neste mundo, que os discípulos de Cristo vivem aqui no mundo, mas não pertencem a este mundo. Pertencem a uma realidade diferente, o reino de Deus. E por viverem a palavra de Deus, por carregarem a palavra de Deus, eles despertam ódio e perseguição, porque a santidade da sua vida denuncia o pecado e incomoda os que amam as trevas. Assim como Abel foi odiado por Caim e Cristo foi rejeitado pelos líderes judeus, os verdadeiros cristãos sempre despertam oposição. No passado despertaram oposição e hoje também despertam a oposição, não por violência ou por arrogância, mas pela força silenciosa de uma vida pura, de uma vida de obediência à palavra de Deus. A letra B. Qual é o plano de Deus para seus filhos quanto às influências do mundo? João 17, versos 15 e 16. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós temos aqui então o plano de Deus para os seus filhos no mundo. Jesus não pediu ao Pai que retirasse seus discípulos da terra, do mundo, mas que os guardasse do mal. Então, o cristão deve viver no mundo, mas não se conformar com o mundo. Ele precisa ser luz em meio às trevas. Cristo mostrou pelo seu exemplo que é possível permanecer íntegro mesmo em meio às tentações e às pressões sociais. O chamado para cada um de nós, para cada discípulo, para cada cristão, é um chamado a viver com fidelidade, cumprindo os deveres do dia a dia e refletindo a verdadeira religião, refletindo a verdadeira graça de Deus nas nossas vidas. A presença dos crentes, a presença dos verdadeiros cristãos é essencial tanto para a igreja quanto para a sociedade, pois a vida transformada do cristão é testemunho e influência para o bem. Dessa forma, o cristão ele não foge do mundo, mas também não pertence a esse mundo. E a missão aqui neste mundo para cada cristão é ser luz e sal da terra, resistindo ao mal, vivendo pela graça de Cristo e mostrando pelo seu caráter que existe uma vida mais elevada, pura, santa em Deus. O cristão, pela graça de Deus, vive uma vida que faz a diferença. O terceiro tópico, poder na verdade. A letra A. O que a verdade faz por aqueles que a conhecem e a ela obedecem. João 8,32. João 17 e 17. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vemos aqui, irmãos, o que a verdade faz em quem a recebe. A verdade da palavra de Deus liberta do engano, liberta do pecado e tem o poder para santificar. Quando nós aceitamos de coração a palavra de Deus, a verdade, nós temos os nossos desejos transformados, nós temos a nossa mente transformada, o nosso caráter também é transformado. O caráter do ser humano se torna mais amável, mais humilde, e o cristão não vive em busca do reconhecimento, mas vive em amor sincero em relação a Deus e também em relação ao próximo. A letra B, como se pode definir a verdade? Salmos 119, verso 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Então, o que é a verdade? Segundo o salmista, a verdade é a própria lei de Deus. Então, verdade e justiça são inseparáveis. Santificação autêntica não é baseada em sentimento, não é baseada em vida superficial, mas em obediência fiel à vontade de Deus, revelada em sua palavra, revelada em sua lei. Assim, os 10 mandamentos, a lei de Deus, é a verdade. Precisamos então, com a graça de Deus, viver uma vida que lhe agrada de acordo com os seus mandamentos. A verdade, como é em Jesus, consiste em obediência a cada preceito de Jeová. É uma obra do coração. A santificação bíblica não é aquela falsa santificação que se recusa a pesquisar as Escrituras, preferindo confiar em sentimentos e impulsos, em vez de buscar a verdade como quem procura um tesouro escondido. A verdadeira santificação, segundo a Bíblia, leva os que a possuem a conhecerem as exigências de Deus e a obedecê-las. A letra C. Como podemos ser santificados pela verdade? João 17, verso 19, João 16, verso 13. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, como somos santificados pela verdade? Cristo, irmão, se consagrou por nós, tornando-se modelo perfeito e abrindo caminho para a nossa vitória. Essa santificação se dá pela obediência à palavra de Deus e pela orientação do Espírito Santo, que também é chamado o Espírito da Verdade, e ele nos guia em toda a verdade. Somos assim então santificados quando obedecemos à palavra de Deus, quando obedecemos então à lei de Deus, os 10 mandamentos. Ele orou para que fôssemos santificados pela verdade. O que é a verdade? Ele declarou: a tua palavra é a verdade. Seus discípulos deveriam ser santificados por meio da obediência à verdade. Assim, quando somos guiados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, nós somos libertos do pecado, somos santificados no caráter e somos capacitados dia a dia a vivermos uma vida de obediência à sua palavra, à sua lei, a vivermos uma vida em plena comunhão com Deus. O quarto tópico, preocupação terna e de longo alcance. Letra A. Como sabemos que Cristo incluiu cada um de nós em sua oração intercessória, João 17, verso 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então nós vemos aqui a preocupação de Cristo, uma preocupação de longo alcance. Cristo incluiu cada um de nós em sua oração, pessoas do passado, pessoas do futuro, a sua igreja remanescente. Em João 17, verso 20, Cristo nos deixa claro que não orou apenas pelos discípulos naquele momento presente, lá em Jerusalém, mas por todos os que creriam nele através da palavra de Deus. Isso significa que cada crente em todas as gerações estão e esteve no coração do Salvador Jesus. Nós somos considerados suas joias preciosas e parte do seu tesouro eterno. Tudo o que Cristo foi para os discípulos, também deseja ser para nós, seus filhos, hoje.
Os remidos de Cristo são suas joias, seu tesouro precioso e peculiar. A letra B. Que garantia temos que o cuidado de Cristo, mediante seu Espírito, nos envolve hoje? João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, mediante a palavra de Deus, nós temos a garantia do cuidado de Cristo hoje para os cristãos, hoje para a sua igreja remanescente. Jesus prometeu o envio do Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco para sempre. O Espírito Santo é quem fortalece, é quem nos consola, é quem nos sustenta, é quem dá o suporte para o cristão, o poder em meio às dificuldades e tentações. Quando todo o apoio humano falha, Cristo, por meio do Espírito Santo, se aproxima para trazer paz, luz e esperança. A letra C. Que desejo Jesus manifestou em favor do seu povo nas últimas palavras de sua oração? João 17, verso 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Temos aqui o desejo final de Jesus por seu povo. Nas últimas palavras de sua oração, Cristo então revelou o seu maior desejo, o seu maior anseio, que seu povo esteja com ele. Que seu povo esteja com ele contemplando a sua glória. E desde antes da fundação do mundo, o plano da redenção já garantia essa promessa. Cristo foi o fiador da humanidade, e Cristo, como fiador da humanidade, abriu o caminho para que seus seguidores estejam com ele por toda a eternidade. Que maravilha, né, querido irmão, querida irmã? Que nos preparemos para vivermos essa eternidade com Cristo, nos preparemos hoje. Assim nós podemos ver aqui também, Jesus então não apenas intercedeu por seus discípulos no passado, mas também por nós hoje, o seu povo remanescente. Seu cuidado se manifesta por meio do Espírito Santo, que consola, que dá poder, que fortalece, e o maior desejo de Cristo é que estejamos com Ele para sempre ao seu lado, por toda a eternidade, compartilhando da sua glória. E para isso precisamos então nos preparar para termos esse privilégio de estarmos com Cristo por toda a eternidade. O quinto tópico, para que possamos conhecer o seu nome. Letra A. Como devemos refletir o Pai por meio de Cristo? João 17, 25 e 26. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então nós temos aqui Jesus mostrando que ele veio ao mundo como o perfeito representante do Pai, em seu caráter, cheio de amor, de misericórdia, de bondade e de justiça. Ele revelou o amor de Deus. Cristo revelou quem é Deus. Por meio dele nós conhecemos então o verdadeiro caráter divino e somos então chamados a refletirmos esse amor, permitindo que Cristo viva em nós a cada dia. Cristo se apresenta diante de nós como a perfeição divina em pessoa, a imagem do Deus invisível. Letra B. Que foco devemos sempre manter na vida? Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então nós temos aqui, irmãos, o verdadeiro foco da vida do cristão. Segundo Jeremias 9, 23 e 24, nós não devemos nos focar em nos gloriar na nossa própria sabedoria, nós não devemos nos focar na nossa força ou nas riquezas terrenas, mas devemos focar em conhecer e entender o Senhor. E Cristo se agrada, Deus se agrada em exercer bondade, justiça e retidão.
A vida cristã genuína é marcada pela humildade, reconhecendo que tudo vem da graça de Deus, tudo vem da graça de Cristo, e quanto mais conhecermos a glória de Deus, mais reconheceremos nossas falhas e mais sentiremos a nossa necessidade de transformação para nos tornarmos semelhantes a Ele. Quanto mais estudamos a palavra de Deus, quanto mais nos aproximamos da verdade, mais reconheceremos nossas dificuldades, nossas falhas, os nossos pecados e sentiremos a necessidade do poder transformador de Jesus na nossa vida. Assim, querido irmão, querida irmã, conhecer a Deus por meio de Cristo é o centro da vida do cristão. Não há espaço para o orgulho, para a vanglória, para a justiça própria. Só há espaço para uma vida de humildade, uma vida em íntima ligação com Cristo, uma vida de transformação e testemunho do amor divino revelado em Jesus, e assim Jesus revela o seu poder transformador na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós para que possamos compreender a sua palavra, que o Espírito Santo possa gravar a sua palavra em nossas vidas. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.